duas coisas aconteceram quase que ao mesmo tempo. O Xavi, né, vem ao clube no final de novembro, ele estreia no Clássico, né? Ele estreia no Clássico contra o Espanhol, vence por 1-0. No dia 20 de novembro, o Xavi estreou. Aí vem dezembro, manutenção do elenco, e a partir de janeiro o time também começa a se reforçar, culminando com a principal chegada, que foi lá no início de fevereiro, do Pierre-Emerick Aubameyang, né, que vem e faz 2 gols na noite de ontem, uma assistência maravilhosa, toque de calcanhar lindo. E então não foi só a chegada do Xavi, como também reforços que vieram para esse time. E a frase do verdadeiro ou falso é a seguinte, André: Xavi foi mais importante que os reforços para o crescimento do Barcelona. Xavi foi mais importante que os reforços para o crescimento do Barcelona. Vou citar aqui também o Ferran Torres, né, que foi outro elemento que chegou, perdeu um gol ontem, tá, tudo bem que não fez falta nenhuma, né? Mas perdeu um gol ontem, inacreditável, Ferran. E aí, André, o que você acha dessa afirmação? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Ô Luizinho, eu vou colocar que ela é verdadeira, porque eu acho que quando você contrata um Xavi, você tá passando uma sinalização e uma vontade de refazer algo que deu certo e que um estilo de jogo, uma forma de jogar, você retoma um Barcelona vencedor. Não que o Koeman não fosse, porque o Koeman também tinha o título dele de Champions e também era um grande nome da história do clube, mas diferente de um Xavi, né? Diferente de um Xavi, claro que as contratações, sem elas, eu acho que a gente não estaria falando aqui dos 4-0 do Barcelona. E contratações até que o Barcelona teve que ser bastante criativo, né? E conseguir ali alguns bons negócios, porque o time financeiramente, o Beckler vive falando isso aqui, e a contratação do Xavi é tão boa que pode ter sido por causa dele que alguns reforços chegaram. Porque se não fosse o Xavi lá, alguns nem viriam. E agora você abre uma porta. Uma coisa é o Barcelona até anteontem. Uma coisa é o Barcelona nessa segunda-feira pensando em reforços, pensando em caras para chegarem e para continuarem o projeto do Xavi, porque hoje os outros jogadores vão olhar para o Barcelona e falar, ó, o Barcelona ainda é um grande clube, o Barcelona é um grande lugar para você ir jogar bola, para você ir lá aprender com o Xavi, para você de repente fazer parte de uma nova história do Barcelona vencedora e tal. Então é uma contratação que muda o patamar ali do clube em termos de referência mesmo, de referência, não só o futebol a gente não sabia se ia dar certo ou não, né? Se imaginava, mas o Xavi começando a carreira, pelo menos em nível competitivo, nível lá alto, poderia dar certo ou não, mas simbolicamente, e aí encaixando no campo, encaixando a parte que ele tá fazendo o trabalho dele bem feito, eu acho que é verdadeiro, sim. O Xavi é um ponto de virada aí desse clube. Ô, Xandão, eu vi que até nas manchetes aqui, né, todo mundo acabou de alguma maneira, citando o nome do Xavi. Pode até parecer como uma frase mais óbvia, mas eu quero trazer outros elementos para levantar e jogar a luz sobre o outro lado dos jogadores, porque uma coisa é a atuação de ontem, Ou quer induzir, Preto? Não, induzir eu sei que eu não consigo, Esse é o paladino da indução, é o nosso PhD da indução. Então, eu sei que a atuação de ontem, né, ela acaba por dentro de um totó que o Barcelona deu o time em cima do Real Madrid, a gente olha muito para o que é o estilo do treinador. Mas ao longo desse processo de recuperação, teve momentos que a gente olhava e falava assim, eu lembro muito daquele jogo com o Atlético de Madrid, né? Daniel Alves, que tinha acabado de voltar muito bem. O Adama Traoré muito bem, né? Que dá um reforço, que tinha dado ali um reforço gigantesco pelo lado direito também. Outros jogadores que chegaram agora participando bem dos jogos. Então, assim, óbvio, tudo é uma construção. E ontem a gente teve 2 do Aubameyang, 1 do Ferran Torres. Dos 4 gols, 3 de jogadores que chegaram outro dia no time do Barcelona também. Então, o que você acha da nossa afirmação aqui? Ela é verdadeira ou ela é falsa, Xandão? É verdadeira. E a tese do André eu corroboro. Acho que o André foi muito feliz, porque os jogadores, eles aceitam jogar no Barcelona também por causa do Xavi. O cara apresenta... Uma coisa é o seguinte, vamos lá. Se a gente pegasse o Flamengo com o Zico, né, estreando como treinador,
Tu acha que jogadores que olhassem para isso não iriam aceitar jogar no Flamengo? O Renato começando a sua carreira no Grêmio, o Falcão começando a sua carreira no Inter, certo? Eu estou pegando grandes nomes da história, se virassem treinadores e começassem por esses times. Certamente abriria portas para outros jogadores chegarem. E acho que a presença do Xavi ela foi fundamental e ela foi importantíssima. E só para lembrar, né? Antes tinha Luke de Jong e Braithwaite White. Hoje tu tem Ferran Torres e Aubameyang. É uma diferença grande também. É uma diferença grande para acrescentar do ponto de vista ofensivo também. Então é verdadeiro, o Xavi foi mais importante que os reforços para o crescimento do Barcelona. E acho que essa goleada sobre o Real, você pegou num ponto muito legal, viu, Luiz? Porque a goleada de 4-1 sobre o Atlético de Madrid já foi assim um aviso, ó. Olha o que tá o Barcelona, porque não era fácil ganhar do Atlético. O Barcelona tem tropeçado no Atlético aí recentemente, tem sido muito difícil os jogos. Então aquele jogo contra o Atlético já foi um recado também. Não, e eu acho assim, até você falou do Luke de Jong, né? Teve outro jogo aí que ele fez gol também, sem abrir mão. É lógico, né? Os caras vão jogar bem menos do que eles tinham que jogar antes, porque o time tem bem mais qualidade, né? Mas até assim, eventualmente ainda botando o cara para jogar, sabe, também preservando um pouquinho, porque pô, todo mundo tá no Barcelona, tá por algum motivo lá. Eu entendo muito disso. Não é... O Barcelona, se tivesse com o Luke de Jong, não estaria onde está agora. Isso eu tenho convicção, como o Pretzel falou. E o Aubameyang, ele encaixa Vitor Sérgio, e é curioso, né? Porque, só fazendo um parênteses rápido, o Arsenal, que poderia estar sentindo falta do Aubameyang, não está sentindo falta do Aubameyang, não. O Arsenal está muito bem obrigado e numa dessa pode voltar à Liga dos Campeões da Europa, sim, o cara que tinha sido o principal artilheiro do time nos últimos anos, capitão do time, aquela coisa toda. É incrível. O futebol é muito assim, né? O cara às vezes está num momento não está legal lá, não está funcionando, mas vem para um outro ambiente que acaba funcionando e deu muito certo. O que você acha da nossa afirmação que está na tela aí, VSR? A frase é absolutamente verdadeira e eu vou construir uma explicação para isso. Mas antes dizendo, hoje a gente não pode negligenciar que um time de futebol, e talvez o futebol seja dos esportes coletivos o que mais se influencia, porque são 11 jogadores em campo, né? São 11 personalidades em campo diferentes, mais a do técnico que interage, então são 12 personalidades diferentes interagindo. O futebol, você tem o aspecto ali de relacionamento, de convivência. Então, assim, por melhor que seja o jogador, depois que se esgota isso, ele tem que sair, cara, não tem jeito. Então, assim, o Aubameyang é atacante ruim? Não. Quando a gente fez uma estafeta aqui sobre o Aubameyang poder resolver os problemas do Barça, eu me lembro que acho que eu fui o único aqui que disse que achava que sim, achava que ele poderia resolver. Todos os outros achavam que não, porque ele vinha muito mal no Arsenal. Mas é uma relação deteriorada. Era uma relação que ele não poderia mais render mais. E lógico que o Arsenal ficou melhor sem ele, porque o clima melhorou, e ele ficou melhor sem o Arsenal, porque ele foi para um time capaz de potencializar o bom atacante que ele é. Ele não é um atacante top, assim, de ser do nível do Lewandowski, do Benzema, mas ele é um atacante bom, em muitos momentos muito bom. Então, assim... Só quero lembrar, né, Vitor, que o Aubameyang, ele em janeiro, né, antes da Copa Africana de Nações, ele foi diagnosticado com uma condição cardíaca, que aí ele teve que sair da competição, não pôde nem jogar a competição. E, assim, foi uma situação que gerou alguma dúvida. A gente sempre fica, o Agüero teve aí esse diagnóstico, acabou se aposentando, ainda bem que o Aubameyang... Hoje, o Natan do Red Bull Bragantino, né? O Natan, zagueiro revelado pelo Flamengo, do Red Bull Bragantino, hoje anunciou ontem que ele está com uma questão cardíaca lá que vai o afastar para identificar, né? Então, assim, anunciou nas redes sociais dele. Então, jogador jovem, promissor, né? 60 dias. 60 boa dias, sorte exatamente. Boa sorte. Então, assim, boa sorte. Ainda teve esse outro elemento, em teoria, até dificultar essa volta dele, mas muito rápido ele já conseguiu criar um impacto. Aí você agora vai construir os elementos do porquê do verdadeiro. O Pretzel meio que respondeu a pergunta quando ele citou o De Jong, né? Assim, o Barcelona estaria nesse nível sem os reforços? Não estaria. Mas a pergunta é, Xavi foi o mais importante que o reforço para o crescimento do Barcelona? A resposta é sim, porque
só com o Xavi, mesmo com o Bright White e Luuk de Jong, o Barcelona estaria bem melhor do que estava antes. O foco aí da pergunta que a nossa produção colocou é a palavra crescimento. Sim, o Barcelona teria crescimento considerável sem os reforços. Talvez não a ponto de dar de 4 no Real fora de casa. Mas ele estaria bem melhor do que ele estava antes do Xavi chegar. Então a resposta é verdadeira. E isso mostra o crescimento do De Jong, o aproveitamento do Aubameyang, o crescimento do Dembélé, mesmo numa situação de desgaste, porque ele e quer dizer, ele eu não sei, mas os agentes dele já disseram que ele não vai ficar e tudo. Não sei nem se isso é definitivo, né? Porque pensa só, uma coisa é você falar, Barcelona tá uma zona, o treinador não consegue fazer ninguém jogar e tudo. Aí vem o Xavi, melhora, de repente faz uma grande campanha na Europa League, de repente chega ali e termina o Espanhol em segundo. Você fala, opa, meu horizonte aqui é bem melhor do que ir para um outro clube. Então talvez até o próprio Dembélé possa repensar, renovar. Então a resposta da pergunta é absolutamente verdadeira. E assim, estamos vendo realmente uma transformação. Uma transformação. É impressionante, é incrível que a gente esteja falando de um Barcelona que estava destruído. O Barcelona, ao início da temporada, na época da saída do Ronald Koeman, estava no chão. Estava no chão. O time que perdeu o Messi, cara. Pô. O nome do... Pô, o time perdeu o Messi. Estávamos falando aqui, né, André, de um time que as pessoas não imaginavam que fosse se classificar para a Liga dos Campeões da Europa no campeonato, né? E de repente... 4, né? E de repente, pode ser campeão de uma Europa League, pode ser aí um time aí, muito provavelmente pelo que está jogando, vai se classificar no Campeonato Espanhol. Enfim, tem tanta coisa acontecendo. Mas até em relação ao Dembélé, Xandão, a parceria que ele formou com o Aubameyang lá no Borussia, né? Eles foram parceiros e uma parceria que funcionou muito. Até, de repente, a chegada de um cara, não sei se são amigos, se não são, mas em campo funcionaram muito bem na Alemanha. Pode dar um outro impulso aí para ele ficar. Sem dúvida, mas interessante isso que o André lembrou, porque o início da saída do Messi, o que acontece? O Barcelona procura o Messi em campo. Claramente a gente via um time vazio em campo, que não conseguia jogar sem aquela referência histórica. E acho que o Xavi também conseguiu isso. Olha, vamos esquecer o Messi, vamos mudar um pouco a forma de jogar ou vamos retomar aquela nossa escola anterior com cada jogador específico. Acho que foi isso que aconteceu também.